Igreja e pastor dos sonhos de Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os cristãos estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos os necessitados, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e faziam refeições juntos em casa com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja com aqueles que se rendiam a Cristo. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Essa era a Igreja dos Sonhos de Cristo. Para liderar a Igreja dos Sonhos de Cristo, é necessário também ser pastor ou ter pastor dos sonhos de Cristo. O pastor dos sonhos de Cristo. Convém, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a bebidas fortes, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, é o que existe muito hoje, né? Não avarento, que governe bem a sua própria família, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como terá cuidado da igreja de Deus? Mas tendo maturidade para não ensoberbecer, para não cair na condenação do diabo, que tenha bom testemunho para com todos. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 7. A igreja dos meus sonhos. Repetidas vezes durante o nosso ministério pastoral, tivemos o privilégio em ouvir de membros vindo de outras regiões dizendo: esta igreja tem a cara do pastor Eliezer. Na verdade, ela ter a cara de Cristo, né? No nosso exercício pastoral, buscamos aplicar nas igrejas por onde passamos o conceito de corpo de Cristo. No que diz respeito ao ministério da igreja. Como funciona um corpo humano? Cada corpo tem uma variedade de membros: cabeça, olhos, nariz, boca, braços, mãos, pernas e pés. E mais alguns outros. Cada membro exercitando a sua função específica, somando o bem-estar de todo o corpo. Na igreja sempre procuramos descobrir os talentos e, sem exceção, permiti-los funcionar. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será porventura do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 19. Um destaque no texto. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. É Deus quem dá os dons e os talentos. Quando consultamos, ou somos consultados para aceitar quando éramos consultados para aceitar pastorado nas igrejas, ouvia a pergunta: o irmão tem como costume barrar dons e talentos dados por Deus a membros na igreja, como fez grande parte dos pastores que por aqui passaram? A minha resposta: pelo contrário. A minha função como pastor da igreja sempre foi descobrir dons e talentos
incentivar e instruir da melhor maneira possível, introduzir os membros nas atividades da igreja, pois não posso frustrar os dons e os talentos que Deus dá aos seus servos. Diante disso, assim como o corpo tem muitos membros colocados por Deus, e todos os membros precisam funcionar em plena harmonia para o bem-estar de todo o corpo, assim a igreja, corpo de Cristo. Sempre nos sentimos privilegiados ao ouvir de cada igreja por onde passamos o seguinte: esta igreja nunca foi tão alegre e unida e progressiva quanto do seu tempo de ministério aqui. O Espírito Santo e o anjo da igreja. Nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse encontramos a palavra anjo da igreja, referindo-se aos pastores das igrejas. Quando há um contexto de comunhão entre o Espírito Santo, o pastor e a igreja, o crescimento da igreja é natural. Quando acontece o oposto, são membros frustrados, consequentemente proporcionando o decrescimento da igreja. Hoje, sem a função pastoral titular, por causa das limitações físicas, sinto-me grato a Deus pelo ministério que Ele me tem concedido pela internet, compartilhando a palavra de Deus cantada e falada, no Brasil e também no exterior. Se passarmos uma semana sem compartilhar vídeos, o meu auditório me pergunta se estou enfermo. Creio que se Deus não tivesse nos concedido este ministério, já teria viajado para o outro lado da vida. Há alguns anos faleceu um tio meu, o pastor que me batizou. Ele lamentava dizendo: a igreja dos meus sonhos foi a do tempo em que era na simplicidade e na dependência do Espírito Santo. Os templos eram cercados de lascas de madeiras e cobertos de sapé. Cerca de 90% dos membros andavam descalços. Mesmo assim, participar dos cultos era como se já estivéssemos no céu. Lendo as duas cartas à igreja em Éfeso, uma escrita por Paulo e outra por Jesus, através do apóstolo João, na primeira vemos a igreja dos sonhos de Cristo. Na segunda, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, comparando a igreja do nosso tempo, perdeu o que era mais importante, o primeiro amor. A igreja dos sonhos de Cristo e dos meus sonhos só encontraremos no céu.